Modos de orar. Oração inaciana, como São Inácio nos ensina a orar. A seguir, apresentamos nosso tema de reflexão, que tem a ver com a oração inaciana, ou seja, a maneira que Inácio nos ensina a celebrar essa prática. Esta reflexão é retirada do folheto dos exercícios na vida diária do Centro de Espiritualidade Inaciana, que tem uma introdução explicando os passos para a oração segundo o método de São Inácio. Orar é entrar em relação pessoal com Deus, e isso é um dom, um presente do Espírito Santo. Mas propomos alguns passos que talvez nos possam ajudar a aprender a fazer oração. Uma nota importante. Começar bem a oração é tão importante que pode se tornar uma garantia para terminar bem. É fundamental seguir os passos de preparação para a oração, assim como quando se vai cozinhar algo especial ou realizar uma tarefa extraordinária. Isso leva seu tempo e atenção especial. Sabemos que a preparação é importante. Da mesma forma, na oração, logo podemos nos sentir tentados a querer ler o texto quanto antes, sem preparação, e isso não é recomendável. É conveniente dar tempo a Deus, podemos prejudicar a comunicação pela pressa. O esquema de oração. Inácio propõe alguns passos prévios que ele chama de preâmbulos. Isso é muito original na oração de São Inácio. São os primeiros 4 passos. Relaxamento. Presença de Deus. Oração preparatória. Petição. Podemos visualizá-los como uma escada. Relaxamento. Preparar e relaxar o corpo. Presença de Deus. Cair na conta de que estamos falando com alguém, com Deus, uma pessoa. Oração preparatória. Uma oração para purificar a intenção. Petição, a graça que queremos alcançar nessa oração. Relaxamento. Procuro me serenar, me tranquilizar, me relaxar. Pode ser que me ajude a cantar ou escuchar alguma canção que eu goste, por exemplo, Deus está aqui, ou rezar devagar uma pequena oração, algum salmo, contemplar uma paisagem, um quadro, uma estampa que me ajude a me concentrar e me recolher. Lembremos que na oração guiada da manhã utilizamos a respiração ou a tomada de consciência de cada parte do corpo. Isso é relaxamento. 2. Presença de Deus. Sentado, de joelhos ou caminhando, conforme o que mais me ajude, coloco-me na presença de Deus. Tomo consciência de que estou diante de alguém, não diante de um tema de oração, nem de um livro, nem de uma obrigação difícil ou tarefa forçada. Estou diante de Deus, diante de Jesus. 3. Oração preparatória. Faço uma oração preparatória. Aqui apresentamos uma escrita por São Inácio, levemente adaptada. Senhor, que todas as minhas intenções, ações e operações sejam puramente ordenadas para fazer a tua vontade, de tal maneira que sempre e em tudo estejam de acordo com a tua intenção, com o que tu queres para a minha vida e para a vida dos demais. Você pode encontrá-la no livro dos exercícios, número 46. Você pode também fazer uma oração parecida, criada por você mesmo, talvez memorizada, mas Inácio nos dá uma pista de como fazê-lo. 4. Petição. Faço a petição. O que mais quero obter nessa oração, o que me parece ser o principal e o que preciso, de acordo com o tema que me proponho. A petição vai variando em cada momento do retiro. O corpo da oração. Terminados os 4 preâmbulos, vem o corpo da oração, que tem várias partes. Leitura do texto, contemplação, reflera, colóquio, gratidão e petição de graça. Esquematicamente, a leitura nos leva pouco a pouco à contemplação. Note que na Lectio Divina a contemplação vinha ao final. Inácio adianta, porque para ele, ao começar a ler o texto, tinha tanta imaginação que já começava a ver as imagens e a se inserir na cena. Ele também bebeu da Lectio Divina, mas a adapta à sua própria maneira de ser. A reflexão corresponde ao que na Lectio Divina é a meditação, ver o texto por cima e por baixo, girá-lo, reflexionar, fazer perguntas ao texto. Estamos chegando ao centro. Vem então a oração, a conversa com Deus, o colóquio, o diálogo face a face com Jesus, com Deus. E o mesmo coração é a gratidão e a petição de graças para poder cumprir o que foi visto na oração. Leitura do texto, passo 5. Leio o texto escolhido para a oração, devagar, com calma, sem pressa. Se necessário, leio 2 vezes para entendê-lo bem. Procuro recordar o que li para compreendê-lo melhor.
Assinalo os pontos, as ideias que mais me chamaram a atenção na exposição do tema ou na leitura do texto, a frase na qual quero me deter. É bom ter à mão um marcador para poder marcar as palavras que chamam a atenção, assim como fazíamos na Lectio Divina. Contemplação, passo 6. À medida que leio o texto, na mentalidade de Inácio, começa a contemplação. Se é uma contemplação de uma passagem do Evangelho, o que farei é imaginar o lugar onde acontece o que se diz no texto. Por exemplo, vejo o estábulo onde nasce Jesus, percorro com calma a cena e me detenho no que mais me chama a atenção: a pobreza em que se encontra Maria em Belém quando nasce o menino, a solidão no meio da noite, os perigos, etc. Tudo isso já é contemplação. Inácio destaca 3 etapas. Um quadro estático, como uma fotografia, um quadro com som, palavras, diálogos das pessoas, um quadro com som e movimento, como o cinema ou a televisão, reflexão, passo 7. Reflito sobre o que vejo na cena, no texto da Palavra de Deus. É uma espécie de oração reflexiva em que dialogo a partir do texto, fazendo perguntas ao texto, a Jesus, a Deus, a Maria, às pessoas que estão na cena. Oração, o colóquio, passo 8. Converso com Jesus, com Maria, pedindo-lhes que me concedam a graça de que preciso. São Inácio chama essa conversa de colóquio. Sem nenhuma pressa, converso sobre o que mais senti nesse tempo de oração. Estamos chegando ao próprio coração da oração, um momento de contato pessoal, de diálogo face a face. Por isso não tenho que ter pressa alguma, mas viver o momento com muito gozo e muita alegria. Gratidão e petição de graça, passo 9. A parte final é esse sentimento de gratidão, a atitude de agradecer a Deus por se fazer presente na minha vida, e a petição da graça de que preciso para cumprir o que apareceu na oração. Dou graças a Deus e peço força para a vida, para colocar em prática o que descobri na oração. O exame de oração, passo 10. Inácio também introduz algo original: o exame de oração, revisar como foi a minha oração. É importante porque, se não o faço, muitas vezes coisas importantes que aconteceram passam despercebidas e depois as esqueço. Trata-se de avaliar. Como me foi na oração? Como saiu? Consegui me concentrar? Tive distrações? Que sentimentos e emoções senti? Houve alguma intuição especial? Tive consolação ou desolação? Ficou alguma mensagem concreta ou algum convite de Deus? Ajuda muito a anotar brevemente num caderno as mensagens ou convites de Deus que fui sentindo. Uma nota sobre o tempo. É importante cair na conta do tempo que se leva em cada passo. Não convém demorar demasiado nos preâmbulos, de modo que o tempo de oração propriamente dita se esgote nesses passos, a não ser que Deus tenha comunicado uma graça muito especial. Os preâmbulos podem durar poucos minutos, mas é o corpo da oração que ocupa mais tempo: a reflexão, a contemplação, o colóquio. Os preâmbulos são os primeiros 4 passos, importantes, porque não se pode entrar em oração de repente, apressadamente, como chegando da rua. Mas depois vem o corpo da oração, que é a parte mais importante, e que tem também seus próprios passos. Exercício prático, LC 5,1726, a cura de um paralítico. Seguindo os 10 passos, escolhemos o texto de Lucas 5,1726. Um dia, enquanto Jesus ensinava, havia entre os presentes alguns fariseus e doutores da lei, vindos de todas as regiões da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. A força do Senhor lhe dava poder para curar. Chegaram então umas pessoas trazendo um paralítico numa maca e buscavam um modo de entrar para levá-lo diante de Jesus. Como não sabiam por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço, pelo telhado, o baixaram com sua maca no meio da concorrência e o puseram diante de Jesus. Ao ver a fé deles, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a se perguntar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: que é que estão pensando? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e caminha? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, então disse ao paralítico: eu te ordeno,
levanta-te, toma tua maca e volta para tua casa. Imediatamente ele se levantou à vista de todos, tomou sua maca e foi para sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo com grande temor: hoje vimos coisas maravilhosas. Sugestões para a reflexão e o colóquio. Reflexão. Repare na presença dos fariseus e doutores da lei, estão mais em atitude de vigilância do que de devoção. Quem são esses 4 amigos que vencem todos os obstáculos para colocar o paralítico diante de Jesus? São amigos amorosos e fiéis que desejam a cura do amigo enfermo. O que sente Jesus quando vê que alguém está movendo as ramas do telhado e depois vê descer a maca lentamente até ficar diante dele? Será que Jesus se molesta? Se admira? Imagino que Jesus sorri e admira esse gesto tão amigável. Jesus se aproxima do enfermo, se inclina sobre ele e se enche de compaixão, e por isso diz: homem, os teus pecados estão perdoados. É possível que os amigos se sintam um pouco frustrados, eles o trouxeram buscando a saúde física, não estavam pensando em pecados. Mas Jesus, ao demonstrar seu poder de curar, está demonstrando seu poder de perdoar os pecados e deixando claro que ele é Deus. Uma pergunta curiosa: por que Jesus pede ao paralítico que tome sua maca, se ele já não precisa dela? O que você acha? Colóquio. É o momento de expressar a Jesus o nosso espanto, admiração e gozo por esse perdão e essa cura. Note que foi uma cura integral, a doença física e a doença espiritual, o pecado, uma cura completa de todo o ser humano. Expresse a Jesus, com suas próprias palavras, o que foi sentindo na meditação e na contemplação. Que esta reflexão sobre o modo de orar que Inácio nos propõe lhes aproveite muito e passe a enriquecer a oração destes dias e dos seguintes.